Boa noite. Meu nome é Caroline Abenatar, eu sou aluna do 10º período de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé. Essa roda de conversa, que é intitulada Como Escolher a Residência Médica, surgiu de uma demanda pessoal, mas também de uma demanda coletiva dos meus colegas do curso. Todos nós, estudantes de medicina, ao longo da graduação, nós somos deslumbrados com as dezenas de possibilidades de especialização e de atuação nos diferentes níveis de complexidade após a nossa formatura. E embora a internet esteja repleta de informações acerca de cada especialidade, com certeza que as palavras vindas dos nossos mestres têm muito maiores, sensibilidade e especificidade. Então, trocadilhos à parte, é uma grande honra de verdade estar nessa roda com representantes de várias cadeiras da Medicina UFRJ Macaé, para colher de vocês histórias e bons conselhos. Então, eu agradeço desde já a cada um de vocês que respondeu tão solicitamente ao convite, e eu tenho certeza que a nossa conversa vai render frutos para todos os discentes do nosso curso. Boa noite. Estou achando o máximo estar aqui no meio de todos esses professores ilustres. Eu sou oftalmologista, fiz minha graduação na Unirio, e fiz a residência médica e a pós-graduação no Hospital de Piedade. Sou formada há 23 anos, há 20 anos que eu exerço a minha especialidade como oftalmologista. Obrigada, professora Naraci. Agradeço a oportunidade, Carolina. Bem, eu entrei na universidade quando tinha 17 anos, hoje tenho 56 e estou na UFRJ desde os 17. Então, eu me graduei na UFRJ, fiz residência na UFRJ, fiz especialização na UFRJ e sou funcionário da UFRJ, sou professor e sou técnico administrativo. Então, eu amo essa casa e adoro participar dessa atividade, acho que tem tudo a ver comigo. Obrigado. Obrigada, professor. Então, meu nome é Luciana, acho que a maioria me conhece, eu sou pediatra, sou nefropediatra. Eu fiz a graduação também na UFRJ, Rio, a residência de pediatria também lá e a residência de nefrologia pediátrica lá também. Sou formada, vou fazer 25 anos de formada esse ano. E, a bem dizer, eu sou pediatra desde antes de me formar, porque desde do internato a gente só vê criança. Então, acho que eu estou aí uns 26, 27 anos só vendo criança, que é o que eu mais gosto de fazer. E, atualmente, eu estou aqui em Macaé, na UFRJ desde 2010, aqui, antes eu era do IPPMG, e trabalho também na Polícia Militar do Rio de Janeiro e eu estou lotada atualmente em Campos. É isso. Obrigada, professora. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, Carol, muito obrigada pelo convite. Com tanta gente importante, dentro da nossa cidade. Meu nome é Alessandra Lofiego, eu sou ginecologista e obstetra, eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis, a FMT, em 1995. Esse ano eu faço boda de prata, assim como a Luciana. Fiz residência na Carmela Dutra, no Rio de Janeiro. E, pegando um gancho da mesma coisa que ela falou, eu faço obstetrícia desde o 5º ano de faculdade. Eu já sabia que queria GO. Então, desde 1993, que eu só dou plantão em ginecologia e obstetrícia. Mais precisamente em obstetrícia, Então já vão aí quase 26, 27 anos também. Hoje eu sou servidora da Prefeitura de Macaé, fui por 3 anos e meio coordenadora da saúde da mulher do município, fui diretora clínica do NOANC Aroeira, mas agora eu sou não tenho mais cargo nenhum, sou só ginecologista e obstetra, graças a Deus, e atuo no meu consultório, na área privada. Obrigada, professora Alessandra. Boa noite a todos, sou Gilberto Pellegrini, o pessoal me chama de Pellegrini. Eu acho que eu sou um dos mais antigos aqui, eu sou formado em 84 pela UF, fiz minha residência na UF, meu mestrado na UF, depois me mudei para Campos, onde eu fui dar aula na Faculdade de Medicina de Campos. Estou na UFRJ, entrei, tive que sair, entrei de novo, estou desde 2017 agora. E atualmente, há 3 anos, eu exerço o cargo de diretor-geral da Faculdade de Medicina de Campos também.
É um prazer estar com vocês. Sou dermatologista. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite, né? Muito simpático, interessante e honroso estar aqui com vocês. Agora, minha história é muito comprida, né? Vou tentar dar uma resumida. Eu fiz a faculdade em Volta Redonda, fiz a residência no Instituto de Neurologia Deolindo Couto, da Universidade UFRJ. Aí trabalhei lá, fiquei trabalhando lá, quando eu resolvi fazer a formação, continuar a formação fora dali, que diversifica mesmo bastante quando você vai para outro serviço. Aí eu fui para a USP de Ribeirão Preto fazer mestrado, e de lá eu acabei indo para Curitiba, onde eu trabalhei a maior parte do tempo. Eu faço neurologia, né? Sou neurologista há 37 anos. E em Ribeirão Preto eu fiz também eletrocefalografia, né? Não me arrependo, faria tudo outra vez. Agora, eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria, porque antes de tudo eu fui professora primária. Eu sempre quis ser professora. Então, quando professora, eu comecei a fazer especialização em ensino de criança excepcional, que chamava assim, né? Criança com necessidades especiais. E me interessei pela área. E fui para psiquiatria, e aí lá vi que não era psiquiatria, que era neurologia. Então depois eu fui para Curitiba, onde eu trabalhei, fui chefe do serviço de neurologia lá, na Santa Casa e no Hospital da Cruz Vermelha, e vim para Macaé. E faço doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, na cidade do Porto, em bioética. Acho que está resumido. A senhora resumiu bem, professora. É cumprido. Vou chegar lá um dia. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, Carol. Então, meu nome é Mariana Miranda de Mendonça. Eu sou nutrologista. Me graduei em Juiz de Fora, né, na UFJF. Fiz pós pela Abram em São Paulo. Depois eu fiz uma subespecialidade que é terapia nutricional, que é minha área de maior interesse. E por gostar de terapia nutricional, acabei resolvendo fazer terapia intensiva aqui no Centro Formador da Unimed Costas do Sol. Hoje eu sou R3. Eu moro em Macaé desde 2014. Eu me graduei em 2013. E já trabalhei em saúde da família, saúde ocupacional, em auditoria. Atualmente eu faço consultório de nutro, faço a rotina médica do CTI do HPM e estou terminando a residência e sou plantonista também do CTI da Unimed. Nutro eu exerço há 3 anos, né, fazendo consultório e na Unimed, com um paciente crítico também tenho contato com a terapia nutricional. E é isso. Obrigada, professora. Meu nome é Carlos Alexandre Goulart, eu sou ginecologista e obstetra e eu fiz a minha graduação em Volta Redonda, a minha professora Jussara, Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda. E a residência eu fiz no Carmela Dutra, no Rio de Janeiro, meu R1 e R2, e fiz meu R3 em mastologia no Hospital de Ipanema, no Rio também. Eu trabalho atualmente na Prefeitura de Macaé, no consultório, e na UFRJ. Eu sou professor da UFRJ e eu coordeno o internato atualmente. Estou como coordenador atualmente. Trabalhos foram os mais diversos em vários locais no Rio, Petrópolis, Niterói, até vir para Macaé em 2007, quando a gente chegou aqui na cidade. E na UFRJ eu estou desde 2017. Eu já vou fazer 25 anos de formado e, como eu já gostava da obstetrícia também, eu peguei no internato, eu acompanhei muito a obstetrícia, mas eu convivo, na verdade, com a obstetrícia há 24 anos mais ou menos, porque logo depois que eu me formei, eu fiz serviço militar e eu fiquei um pouco afastado da especialidade, e aí depois é que eu entrei de cabeça, né, na residência. Tá bem, muito obrigada, professor Carlos. Boa noite a todos. Caroline, em primeiro lugar, novamente, também parabenizar pela iniciativa, agradecer pelo convite aí. Meu nome é João Felipe Larinho, sou médico otorrinolaringologista. Eu fiz a graduação em medicina na UFRJ, lá no campus da cidade universitária.
Residência médica eu fiz lá no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Eu tenho também aperfeiçoamento em Medicina do Sono pelo Instituto do Sono em São Paulo e também aperfeiçoamento em Foniatria pela Associação Brasileira de Otorrino. Eu trabalho como professor aí na UFRJ Macaé. Eu também sou médico do staff do Serviço de Otorrino lá do Pedro Ernesto, da UERJ. Trabalho também num setor que é chamado de ABRAE, que é uma associação que a gente conhece aqui popularmente assim como saúde auditiva, né? E lá na UERJ também eu faço mais a parte de otologia e eu trabalho também em consultório particular, né? Já trabalhei lá no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e também no Antônio Pedro também. E eu estou formado há 10 anos. Isso aí. Obrigada, professor. Olá a todo mundo, muito obrigada, Caroline, pelo convite. Fico muito contente que tem esses espaços, isso pode orientar ou até desorientar, tomara que eu não desoriente. Me chamo Fernanda Pereira de Paula Freitas, eu fiz Medicina de Família e Comunidade, né? Eu me formei na UFRJ em 2006, na turma do João. Oi, João! E depois eu fui fazer Medicina de Família e Comunidade na UERJ. Concomitantemente, fiz especialização em acupuntura no IARJ, né, no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, em Botafogo. Depois eu fui fazer meu mestrado em saúde pública na ENSP. E depois eu fui fazer a outra especialização em clínica da dor. E agora eu estou cursando o doutorado em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, no PPG Bios, que é uma instituição interdisciplinar que tem a UFRJ, a UF, a UERJ, a UNIRI, a Fiocruz, a UFRJ, a UF, UERJ e Fiocruz, intersetorial. Então, eu sou formada já tem mais de 10 anos, né, João? já conto. Trabalhei nas unidades de saúde da família do Rio de Janeiro, várias, inúmeras, nem eu lembro quantas. Trabalhei em Angra dos Reis, como médica de família, voltei para o Rio. E antes de trabalhar na UFRJ Macaé, eu fui professora temporária lá na UFRJ no Rio de Janeiro, primeiro. Trabalhei 4 anos como supervisora do Mais Médicos, também em território indígena, no estado de Roraima, com indas e vindas, porque eram imersões bimestrais. E hoje, além da UFRJ, eu atendo consultório particular e visita domiciliar com clínica da dor e acupuntura. Não estou atuando agora mais com medicina de família e comunidade. É isso. Obrigada, professora. Uma das perguntas, com certeza, que não querem calar é como que a senhora conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo, mas tudo bem. Só um minutinho. Bem que eu percebi agora. Eu não falei nada aqui, nem com a minha especialidade, né? Acho que... Pois então, eu acho que eu vou fazer um complementozinho, né? Eu sou anestesiologista e, curioso, que as histórias vão se cursando, eu também fiz acupuntura. Eu era acadêmico ainda lá no IARJ, tá? E o fato de fazer acupuntura não mudou em nada, não influenciou em nada a área que eu atuo hoje, isso que é mais interessante. Mas foi fundamental, porque eu passei um período pleiteando uma vaga na Universidade de Pequim, ou seja, cruzo com a história da Fernanda, eu acho, e eu fui convocado, fui o primeiro convocado para o Exército, porque antigamente não existia, e de repente passou a se convocar os recém-formados para o Exército, e eu fui. E assim, nem Pequim, nem residência, nem nada. E houve então a oportunidade, no meio do Exército, fugir do quartel, fazer uma prova de residência. Falaram assim, olha só, convocaram todas as mulheres, sobrou vaga, os homens estão todos convocados. E as mulheres foram lá, mas não ocuparam todas as vagas, faltou uma vaga de clínica médica. Eu fui lá fazer essa prova de clínica médica, me inscrevi correndo, fugindo do quartel, no meio do caminho, alguma colega me ligou, fez inscrição? Fez, para quê? Anestesia ou clínica médica? Em anestesia? E foi nesse momento que eu escolhi fazer anestesia. Ou seja, eu não fui à prova de clínica médica, no ano seguinte tinha uma vaga para anestesia. Eu tive a sorte de passar, porque eu amo anestesia.
E na minha época, no FRJ, eu tinha apenas, ao longo dos 6 anos, 2 aulinhas de anestesia. 2 aulinhas. A gente passa sem saber que anestesia existe. Bem diferente de hoje em dia. Então, eu fiz anestesia, passei, fui contratado para ficar no fundão durante os 10 anos com anestesia em cirurgia cardíaca, quando o meu concurso, que estava em júdice, ele foi liberado e eu fui trabalhar no Instituto de Neurologia, o INDC, que a professora Jussara já citou também, onde eu faço coordenação da anestesia. E uns 12 anos atrás eu fui emprestado extraoficialmente ao Instituto de Psiquiatria, onde eu coordenei e montei um serviço de eletroconvulsoterapia, assim como do fundão lá também. E desde 2014 eu estou aqui em Macaé. Obrigada, professor. Obrigada pelo complemento. Obrigado pelo convite, ótima iniciativa. Eu acho que realmente pode ajudar, né, as pessoas que são mais indecisas. Enfim, pelo que eu reparei, eu sou mais inexperiente do grupo. Eu me formei em 2015 no FRJ, do Fundão também, lá do Rio, né, que eu moro aqui no Rio. Fiz residência no Fundão de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. São 3 anos de residência, né, radiologia. Fiz um aperfeiçoamento em ressonância magnética, em clínica particular, e estou fazendo especialização em neuroradiologia no Estudo Cérebro aqui no Rio. De trabalho, radiologia, geralmente se trabalha de plantão de hospital ou então clínicas. Braunstein, Labs, Sérgio Franco, enfim, Felipe Matoso. Então, nosso campo de atuação são esses, né? Meu é mais mesmo de clínica, né? De pedidos ambulatoriais. E meu foco principal é ser professor. Então, eu entrei ano passado no Fundão como substituto e vamos ver nessa prova agora de efetivo que vai ter esse ano. E é isso, meus campos de trabalho são esses. E estou aberto aí para as dúvidas, tá? Obrigada, professor. Tá. Oi, boa noite, Caroline. Obrigada pelo convite. Também achei uma iniciativa muito boa. Meu nome é Mariana Arueira, sou formada pela FRJ, me formei em 2007. Fiz residência de clínica médica na UFRJ também, no Fundão. Depois fiz a residência de geriatria no Fundão. Fiz o mestrado em endocrinologia no Fundão. E fiz uma pós-graduação lato sensu pelo Instituto Paliar do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Desde que eu me formei, eu venho trabalhando principalmente com clínica médica, com geriatria, e nesses últimos anos com cuidados paliativos também. Trabalhei um período curto nos servidores, trabalhei como médica extra-quadro lá no próprio Fundão, onde eu fazia parte da preceptoria de residência de geriatria, do ambulatório de geriatria e no programa de atendimento domiciliar que existe lá no Fundão. E trabalhei durante muitos anos como médica rotina no Hospital Norte Dor. E até 2019, quando eu decidi me dedicar completamente à docência. Então, atualmente, eu não estou fazendo mais assistência. Estou trabalhando, sou professora efetiva lá de Macaé, né, da UFRJ Macaé, e também sou professora da Estácio de Sá há menos tempo, e tentando sobreviver como docente. Acho que é isso, a minha apresentação é essa. Obrigada, professora. Também quero parabenizar a Caroline, achei a iniciativa muito bacana, acredito que vai ajudar muita gente. Meu nome é Mônica Gomes de Andrade, eu sou médica psiquiatra, eu fiz a minha graduação na UF, em Niterói, depois eu fiz residência em clínica médica na UERJ, cursei o primeiro ano de residência, e eu posso depois contar essa história um pouco melhor, e aí decidi fazer uma outra prova para psiquiatria, que eu cursei no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Eram 2 anos na época obrigatórios, depois eu fiz uma segunda prova para o 3º ano opcional em psiquiatria geriátrica e também fiz uma pós-graduação em psicoterapia no Instituto de Fenomenologia Existencial. Depois eu fiz um mestrado na UFRJ, no Instituto de Psiquiatria, em 2016. Eu me formei em 2002 e eu comecei a residência de psiquiatria em 2004, então eu estou na especialidade há 16 anos.
Com relação ao trabalho, já no meu R2 eu fiz a prova para a Prefeitura de Macaé como médica psiquiatra. Trabalhei por muitos anos no ambulatório aqui de psiquiatria de adultos. Em 2013 eu fui a coordenadora de saúde mental do município, que foi uma experiência assim, importante para mim, mas eu percebi que essa área de gestão não é minha área. Eu tive, assim, foi difícil para mim lidar com toda a burocracia da máquina pública, vendo que as coisas não acontecem. E a partir de 2014 eu entrei para a UFRJ como preceptora, e aí em 2016 eu fui para o mestrado e depois fiz prova para professora e estou como professora desde 2017 na UFRJ. Além desse trabalho no ambulatório, também fiz um concurso para cá, para o HPM, em que eu trabalho até hoje lá como médica psiquiatra fazendo psiquiatria de ligação, que é uma área interessante, que faz um link com a clínica médica e com a cirurgia, enfim, com a área de saúde do hospital que precisa de auxílio para diagnóstico, terapêutica, cuidado das pessoas que precisarem de uma visão de saúde mental enquanto estão internadas no hospital geral. Acho que é isso. Obrigada, professora. Oi, gente, boa noite. Caroline, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito... De você eu não esperaria nada diferente, assim, você é uma brilhante aluna, e de muitos outros que a gente tem, então assim, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para contar um pouquinho da história, bom, eu sou macaense e fiz faculdade de medicina em Campos. Eu entrei na faculdade com 16 anos, e aí, bom, aos 22 eu estava formado, e todas as áreas que eu passava durante a faculdade eu tinha muita vontade de fazer, né? Então, assim, por onde eu passei, eu quis ser otorrino, quis ser pediatra, quis ser clínico, quis ser infectologista, quis ser oftalmo, otorrino, pneumo, nefro, cardio. E aí, bom, foi bem assim minha vida durante a graduação. Até que no final eu decidi que eu faria ou nefrologista por um grande mestre que eu tinha aqui em Macaé. Eu dava plantão aqui em Macaé no final de semana, em terapia intensiva, eu sempre gostei de paciente grave. E aí, bom, eu decidi fazer ou pneumologia ou nefrologia, depois de uma grande expectativa de ser cardiologista. E aí fiz as provas para residência em pneumo e nefro. Acabei podendo escolher entre essas duas áreas. Eu acabei dividindo as residências nessas duas especialidades, mas hoje eu não tenho a menor dúvida de que eu fiz a escolha certa, que foi a pneumologia. Bom, enquanto pneumologista, eu fiz residência no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, né, na UFRJ do Rio. Tive excelentes mestres por lá, e hoje agradeço muito pelo fato de ter sido, né, e ter escolhido essa área. Eu fiz clínica médica no primeiro ano, e depois fiz mais 2 anos de residência médica na pneumologia, e depois eu fiquei mais 1 ano no Instituto de Pediatria e Puericultura Mastagão de Esteira, né, que é o pediátrico. Em 2007 eu fiz a prova de título em terapia intensiva, mas nesse meio tempo, durante esse período, eu gostava muito de medicina do sono. Medicina do sono acabou saindo como uma área de especialidade grande da área de atuação de pneumologia. E aí, como a área de atuação de pneumologia abriu esse campo da medicina do sono, eu acabei fazendo 1 ano de especialidade lá na Unifesp, em São Paulo. Desde então, eu faço muito mais consultório particular e controlo meu laboratório do sono, meu laboratório de função pulmonar, e exerço minha área de pneumologia rotineiramente, e de medicina do sono, que acaba sendo o meu dia a dia. Obrigado mais uma vez pelo convite, Caroline. Essa é a minha história curtinha e resumindo tudo. Obrigada, professor. Primeira pergunta é para a professora Mônica. Como psiquiatra, é possível não levar os problemas do consultório para casa? Até que ponto que o psiquiatra não deve se envolver emocionalmente, considerando que a empatia é uma das principais qualidades do médico e principalmente do psiquiatra? Tá, é uma pergunta delicada, né? Assim, idealmente a gente deve compreender que a dor diante da qual a gente está é do outro e não nossa, sem perder essa conexão de empatia, de compreensão, de aproximação da outra pessoa, né? Acho que
a especialidade de psiquiatria deve ser exercida, eu acho que depois vocês vão falar um pouco mais sobre isso, mas por alguém que goste de ouvir, né, e que tenha apreço pela diversidade humana. Acho que isso é muito importante assim, para a gente poder estar diante do outro, compreender a sua história e respeitar aquela pessoa. E é claro que muitas vezes o que a gente está vivendo ali diante do paciente, junto com o paciente, nos impacta. Não há como negar isso, né? Tem momentos em que a gente fica em situações em que precisamos pensar bastante, refletir, meditar sobre como a gente vai conseguir ajudar aquela pessoa. E aí, sim, muitas vezes a gente leva isso para casa para poder continuar essa reflexão, né? Eu costumo dizer para os estudantes que nem sempre o médico tem que ter uma resposta pronta, sobretudo se não é uma emergência médica, né? Nas emergências, é claro que a atuação tem que ser imediata, mas se você está atendendo no ambulatório, no consultório, você pode dizer para a pessoa que precisa refletir um pouco mais sobre aquela situação para poder ajudá-la de uma melhor maneira, estudar um pouco aquela hipótese diagnóstica ou terapêutica do paciente, e depois, no dia seguinte, você revê o paciente, você, né, remarca para vê-lo em pouco tempo. Então, esse período aí em que você vai pensar sobre aquele caso, você vai levar com você, sim, né, aquela história, e acho que isso faz parte da especialidade, né? Existe uma necessidade de uma disponibilidade ali para o outro, que é importante, mas com o tempo e com a experiência a gente vai aprendendo a ajudar sem se ferir, né? Compreendendo que ajudar aquela pessoa também nos faz bem. E eu acho que esse é o grande lance, assim, para não ficar no sofrimento do outro, é você conseguir ajudar e, enfim, e ter gratificação com isso, né? Não sei se eu consegui responder exatamente a pergunta, mas conseguiu, sim, professora. Agora. Muito obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta aberta. A primeira pergunta é a seguinte: é do Arthur Ferrer, do 11º período. É possível ter clareza do que se quer fazer de especialidade ainda na graduação? Isso aconteceu com algum de vocês? E se sim, vale a pena começar a investir no estudo direcionado desde a graduação? Então, quem quiser responder. Então, eu acho que eu não tive clareza nenhuma durante a graduação. Mas o fato de você chegar desde cedo, lá no início da faculdade, e achar que já sabe o que vai querer, não conhecer todo o resto, ou deixar de investir em todo o resto. Eu acho que o que mais direciona a gente a uma escolha inicial é ter um bom professor, um bom orientador, um bom tutor de uma certa área. As partes que eu mais gostei da minha formação é onde eu tinha pessoas que sentaram comigo e me explicaram, dedicaram um amor ao ensino. Essas pessoas que me fizeram gostar um pouco mais de cardiologia, um pouco mais de psiquiatria, um pouco mais de algumas coisas, e outros que eu não tive professor. Por isso mesmo eu já disse, eu sou anestesiologista por um acaso da natureza e eu amo. Aliás, eu acho que tem certo destino nisso, não é possível. Mas ninguém me ensinou a gostar do que eu faço hoje. Só depois que eu entrei para a especialização que eu senti o que é ser anestesiologista. E isso muda muito o nosso modo de pensar ao longo do tempo. Então, eu não sei se há possibilidade de já saber desde o início, mas acho que você gravar desde o início. Você aqui, você está abrindo, fechando portas com muita frequência para você. Entendi. Obrigada, professor. Então, eu agora vou quebrar a cabeça de todo mundo, que eu vou falar um pouquinho diferente do que o Marcos falou. Mas eu acho que é para isso que serve o debate, né? Exatamente. Então, eu fiz vestibular para ser obstetra. Não sei por que cargas d'água disso, mas eu, aos 16 anos, no 2º ano de ensino médio, eu já queria ser obstetra. Não sei se é porque eu tinha um convívio muito grande com quem fez o parto da minha mãe quando eu nasci, que era meu padrinho.
Então isso para mim era muito forte e foi uma pessoa que me ensinou muita coisa. Eu entrei na faculdade querendo ser obstetra. Todo mundo mexia comigo. Sempre fui uma boa aluna, muito dedicada, muito estudiosa, com notas ótimas. E sofri alguns preconceitos, porque os obstetras têm um pouco disso. A gente não poder ser inteligente, né? Que só faz obstetrícia quem não sabe o que vai fazer, aí começa a fazer parto, vira parteiro. Então, assim, eu tive alguns problemas. Não foram problemas, né? Depois deu tudo certo. Mas, por exemplo, eu gostava muito de nefrologia. Aproveitando uma coisa que o Marcos falou, eu realmente não me fechei para nada, Marcos. Assim, em todas as cadeiras eu aproveitei ao máximo. Eu quase fiz pediatria, porque eu amei pediatria e porque pediatria está muito ligado no nosso processo, né? A gente está sempre muito próximo ali com a puericultura, com os bebês pequenos. E eu quase fiz nefrologia, que eu era a melhor aluna da minha turma em nefro, e quase perdi a amizade da minha professora de nefrologia, porque ela tinha certeza que eu ia fazer nefro. E quando eu falei para ela que eu realmente não tinha mudado de ideia e que eu ia fazer GO, ela só veio de novo falar comigo no dia da minha formatura, da minha colação de grau. Eu sempre tive uma tendência a GO, mas não me fechei a nada. Dei plantão em pediatria durante 1 ano, dei plantão em maternidade desde o 3º ano de faculdade. Não me joguei muito nas áreas como CTI, como clínica médica, porque eu sabia que era uma coisa que não me enchia os olhos, porque eu acho que o que me fez desde a adolescência querer GO é porque eu lidava muito com a vida, e o nascimento para mim era uma coisa muito importante, isso era uma coisa pessoal. Acho que isso me fez não mudar. Mas assim, mesmo para aquele aluno que acha que sempre soube o que quer, se a gente pode dar uma orientação, é que esteja aberto para todas as outras cadeiras e que se junte a excelentes professores para você pegar o melhor de todo mundo. E aí sim formar a sua opinião e chegar à sua conclusão. É isso. Obrigada, professora Alessandra. Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu até brinco com os alunos, né? Primeiro dia de aula eu pergunto quem quer fazer otorrino, e aqueles que levantam a mão eu dou bronca, né? Por que isso, né? Uma forma de brincar. Eu acho que o aluno ele pode escolher, ele pode pensar em várias coisas, não é feio trocar, né? Nada disso, aquilo que ele vai fazer, mas ele tem que fazer faculdade de medicina, né? Eu acho que independente da especialidade que você vai escolher lá no final, você tem que ser um bom médico. E eu falo também pela minha área, né? A área de otorrino, você, durante a faculdade, eu acho que não vale a pena você se dedicar profundo. Eu quero fazer otorrino, quero me aprofundar nisso. Por quê? Primeiro que você não vai ter uma orientação para isso, para se aprofundar, né? A gente está ali para ensinar, pelo menos na minha área de otorrino, aquilo que o médico generalista precisa ser feito. E segundo, que eu acho que o aluno ainda não tem maturidade também para isso, né? Então, tem que estar com as portas todas abertas, fazer faculdade de medicina. Eu, por exemplo, só escolhi lá no final mesmo o que eu ia fazer, aproveitava de tudo, queria aprender de tudo para chegar lá no final, porque é o que eu falo às vezes até para os meus residentes, para os meus alunos. Ninguém sabe o dia de amanhã. Tudo pode mudar de uma hora para outra e você tem que estar preparado. Se você chegar lá no final e falar, surgiu uma oportunidade de fazer disso, e olhar lá para trás, caramba, não aproveitei isso que eu tinha que aproveitar durante a faculdade, é um arrependimento muito grande, tá? Essa é a minha opinião, principalmente voltada para a minha área. Obrigada, professor. Bom, assim, eu concordo totalmente com o professor João. Na verdade, eu ter parado na oftalmologia foi no final, realmente foi no finalzinho que eu acabei parando na oftalmologia, porque eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia plástica. No meio do caminho, me apaixonei pela cardiologia, eu ia fazer cardiologia, eu servi eletro até hoje, eu fiz CTI, fiz unidade coronariana, e quem me colocou na oftalmologia foi o meu preceptor da Unicor, né? Até marca-passo eu passei na minha vida profissional. Inclusive, eu falo para os meus alunos, as minhas aulas de oftalma, elas são todas voltadas para a clínica médica. Normalmente, quase sempre é um caso de clínica com repercussão oftalmológica, né? Porque eu acho que é importante realmente você ter capacidade para ser um bom médico. Mas quem acabou me botando na oftalma foi meu preceptor. Um belo dia que eu estava de plantão com ele na unidade coronariana do Salgado Filho, ele virou para mim e falou assim: ô, Nairaci, você tem que pensar o que você vai querer da sua vida. Eu acho que você devia pensar em outras possibilidades na sua vida.
Porque, afinal de contas, você quer ser mãe, não quer? Você quer ter filhos, né? Pensa só, você vai estar dando plantão sábado, domingo aqui na unidade coronariana. Você vê, eu preciso de 2 respiradores, eu só tenho um, eu vou ter que decidir aqui para quem eu vou dar o respirador. É uma vida muito sacrificada. Por que você não vai fazer otorrino? Vai fazer oftalmo. Ele que levantou essa bola. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver fundo de olho, fiquei apaixonada pela retina, acabei fazendo retina como subespecialidade, e retina tem tudo a ver com clínica médica, né? O que você encontra de alterações oftalmológicas relacionadas a várias doenças sistêmicas, e foi assim, aí acabei ficando no oftalmo. Mas assim, só para a gente fechar, o mais importante mesmo é você ter a visão do todo. E dentro desse todo, você tem que ser um bom médico. Porque em qualquer área que você atue, qualquer especialidade que você atue, você vai precisar da medicina, você vai precisar ter o conhecimento. Obrigada, professora. Então, sim, para cada um funciona de um jeito. Eu também entrei na faculdade sem saber o que eu queria fazer. Eu formei pensando em patologia pelo estilo de vida, só que acabava que a patologia me distanciava um pouco, né, da parte clínica, que era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu cheguei a fazer a prova de residência para o INCA. Na época, eu passei, só que na hora de começar a residência, resolvi que eu não faria. E daí, eu atuava como médica de família, né, e gostava muito da área clínica. Então, sim, a escolha da especialidade foi ao longo do exercício mesmo profissional para mim. Então, sim, eu acho que isso é muito individual. Eu acho que a escolha profissional, ela vai muito assim, né, com aquele conceito do Ikigai, né? O que você ama, o que você faz bem, e o que você faz bem, às vezes, pode ser uma coisa que você não reconhece. Às vezes, alguém pode te ajudar com esse reconhecimento aí do que você faz bem. Uma outra coisa que é importante, né, o que te pagam para fazer, se você tem esse reconhecimento que você deseja e que o mundo precisa. Eu acho que somando essas 4 coisas, eu acho que vai te ajudar a escolher o que fazer e se realizar mesmo nessa escolha, né? Então, isso é individual. Obrigada, Mariana. E não, a diversidade foi perfeita, foi maravilhosa. A Alessandra pediu desculpa para mim por discordar, pelo contrário, que bom que teve tanta opinião, mostra que o caminho não é um só, todos os caminhos são caminhos, né? Então, perfeito. É bem importante falar sobre essa questão da troca de especialidade. Eu acho que a minha formação, ao longo da minha formação, sempre tive afinidade com a área clínica. Inicialmente pensei em oncologia, no final da faculdade estava decidida por geriatria, e aí dirigi meus esforços para fazer a prova de residência para clínica médica. Eu passei para a UERJ e fiz o primeiro ano de clínica lá. Mas estava me sentindo super infeliz. Eu não sei se um residente de clínica pode se sentir feliz, dada a dificuldade que é essa residência. Mas, de qualquer modo, eu não estava me sentindo com tanta afinidade com a área. Fiquei numa enfermaria que internavam muitos pacientes de reumatologia, e aí ficar diante daqueles pacientes que parecia que o tratamento era tão agressivo quanto a doença, enfim, aquilo me inquietava demais. Internou uma paciente de 21 anos na enfermaria que me chamou ao leito dela uma tarde que eu estava sozinha na enfermaria como R1, e me fez a seguinte pergunta: doutora, você acha que a paciente tinha aberto o quadro de lúpus, né, com 21 anos de idade? Ela falou: doutora, você acha que eu tô com essa doença porque no Dia das Mães, a gente estava em setembro, no Dia das Mães daquele ano, em maio, veio uma mulher na minha casa e falou que era amante do meu marido? Essa paciente tinha 2 filhos com esse homem e decidiu permanecer no casamento e passou por um sofrimento psíquico enorme até que 4 meses depois, 5 meses depois, a doença se instala. A minha resposta para ela foi: olha, provavelmente você já tinha uma predisposição genética para desenvolver essa doença, mas sem dúvida o estresse emocional pode ser um gatilho.
A partir daquele momento, eu falei, bom, eu não quero fazer clínica médica, eu gostaria de trabalhar com uma especialidade que possa ajudar as pessoas a lidar com essas questões emocionais e talvez evitar doenças clínicas, enfim, outros tipos de adoecimento. Como eu já tinha gostado de psiquiatria quando eu fiz o internato, na época que eu fiz na UF, a psiquiatria já era um internato obrigatório, e tinha um professor de psiquiatria que era da UF e também da UERJ. Eu fui conversar com ele lá na UERJ sobre isso e ele me estimulou bastante. Enfim, a partir daquele momento, eu mudei o curso da minha carreira para estudar para uma prova de residência para psiquiatria, né? Eu só concluí esse primeiro ano de clínica, que foi importante para minha formação médica. Eu acho que saber clínica médica ajuda muito o psiquiatra ou qualquer outro especialista a lidar com as questões que são, né, doenças que muitas vezes são clínicas com manifestações psiquiátricas, ou como a Naira se falou, né, manifestação em outras áreas, enfim, em outros sistemas. Então, acho que a residência de clínica me ajudou, mas essa mudança que eu fiz, eu acho importante que as pessoas tenham essa abertura, né? Se você não está se sentindo bem, se você não está se sentindo feliz e em paz com a sua escolha profissional, eu acho que é importante ter essa abertura para buscar uma outra área, né? A medicina é muito vasta, tem muitas áreas que a gente pode atuar, então ter, enfim, abertura para mudança é importante. Obrigada. Obrigada, professora. Bom, vou fazer uma pergunta direcionada agora para a professora Luciana. A pessoa tem que levar jeito com criança para ser pediatra? Com o passar dos anos, são duas perguntas, né? Com o passar dos anos, a senhora acha que a energia para atender pacientes que passam a maior parte da consulta chorando e correndo pelo consultório, a senhora acha que essa energia vai diminuindo e como que a senhora lida com isso? Carol, eu, assim, levar jeito, eu não sei, assim, eu sempre brinco e falo que pediatra não é babá, né? Então, assim, eu acho que eu não era aquela pessoa que era totalmente imã de criança quando, né, antes de me tornar pediatra, eu não acho que eu fosse assim. Eu me interessei pela pediatria quando eu passei na graduação, que na minha época, na UFRJ, era no 9º período, então já era muito próximo do final, né? Eu não entrei querendo fazer pediatria, embora eu tivesse um tio que era um pediatra, que é um pediatra maravilhoso, né? E que sempre foi uma inspiração, mas até por isso eu acho que eu não queria assumir que eu ia fazer pediatria por causa do meu tio, teria uma facilidade profissional, que ele me ajudaria, então eu nunca assumi isso, e realmente eu não decidi por causa dele, eu decidi por causa da graduação mesmo, e durante o internato se confirmou e tudo, mas assim, eu não acho que eu fosse aquela pessoa que tinha muito jeito com criança, mas eu gosto demais de trabalhar com criança, e hoje eu vejo que eu não poderia estar fazendo outra coisa. Eu acho que não, eu acho que a gente não cansa. A gente acostuma totalmente, é muito normal a criança no consultório chorar, não deixar examinar, não me irrita, é normal, eu tenho paciência com a criança no consultório e no ambulatório, né, que eu não faço consultório particular, mas assim, em geral, para mim isso já está interiorizado em mim, essa parte, eu não canso, entendeu? É diferente de filho. O filho dá muito mais trabalho, o paciente não é seu filho. Então, inclusive com filho, a gente perde totalmente o discernimento, não dá para ser pediatra do seu filho. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que, mas, assim, uma coisa que eu aprendi com um professor muito querido, que foi uma pessoa que influenciou muito, e quem fez o FRJ mais para trás, com certeza foi aluno dele, que é o professor Carlos Eduardo, conhecido como Cadu. Eu lembro dele, falei isso para ele outro dia pelo Facebook, que as crianças no ambulatório iam chegando para ele, as crianças iam que nem gatos, se enrolando nele, ficando assim. E ele falou, e a gente olhava e falava, parecia que ele estava hipnotizando as crianças, né?
E aí ele falava, criança sente quem gosta delas. Então, eu não sei se eu consigo ter essa atração, mas assim, com certeza eu gosto muito de criança e eu acho que meus pacientes gostam de mim também. Então, eu acho que é por aí. A gente não precisa ter aquela coisa de ficar brincando, é só a gente passar esse sentimento que está ali realmente. E assim, o que eu acho é que eu vi que você colocou alguma coisa, eu vou até adiantar isso, não sei se vai perguntar. Para o pediatra, o mercado financeiro não é atraente, né? Assim, muito atraente, que é uma especialidade clínica, que não paga tão bem, mas, assim, ao mesmo tempo, até onde eu sei, não falta trabalho para pediatra, né? Assim, não conheço nenhum pediatra que está com dificuldade de trabalhar, mas você tem que fazer o que você gosta, porque aí essa parte vai vindo como consequência e você vai podendo escolher, né? Aí quando você pode escolher as melhores opções dentro daquela área. Então, eu não me arrependo e eu acho que a gente não cansa, não. A gente fica cada vez mais apaixonado pelas crianças, tá? Que bom, professora. Obrigada. A professora Fernanda pediu para fazer um complemento. Então, eu estava pensando no que a professora Luciana falou, e eu tenho uma experiência diferente, assim. Eu na minha graduação, não tinha medicina de família e comunidade. Na minha época não existia nem a especialidade, assim, como chama hoje, era geral comunitária na UERJ. E ainda assim era muito pouco conhecida. Então eu queria fazer pediatria. E o que me fez optar por não fazer pediatria não só foi conhecer que poderia haver a especialidade de medicina de família e comunidade, que depois eu posso falar porque eu escolhi, mas porque o que eu não gostava na pediatria era justamente as crianças graves no hospital, né? Então, era isso que me afetava demais e era muito difícil para mim. No entanto, eu escolhi medicina de família e comunidade porque, enfim, eu gostava de gente e eu queria fugir da fragmentação dos corpos. E a criança é uma boa oportunidade de fugir dessa fragmentação dos sistemas, né, Luciana? Você olha ela como um todo, você não vai olhar o coração, você não vai olhar o rim, você não vai olhar... E isso é fascinante, né? Conhecer a pessoa se construindo, né? Então, a gente diz, cansa. A Luciana não cansa, eu admiro muito você. Mas qualquer trabalho que seja árduo cansa, e a criança cansa, sim. Mas a criança devolve muito. Então, eu vou contar um breve caso, eu tenho um cronômetro para não passar do tempo, que eu atendi um adulto muito triste, muito frágil, com uma doença muito grave, enfim, problemas seríssimos, favela, sempre assim, né? E ela saiu e me deixou esvaziada, completamente esvaziada. E eu estava, acho, cansadíssima. E o próximo paciente que eu chamei foi uma mãe com 2 crianças. E as crianças me encheram de volta de energia. Porque apesar das crianças, enfim, estarem indo ao médico, elas estavam indo para a puericultura. E aquilo encheu novamente de energia. Então, a criança muito fragilizada, talvez faça a gente esvaziar ou ficar muito triste, mas a criança recupera muito rápido. Ela tem uma interação muito gostosa, então ela devolve muito. Então, tem essa intensidade na relação com a criança. Era isso que eu ia complementar. Eu vou fazer a próxima pergunta aberta. Na opinião de vocês, cada um falando da sua especialidade, quais são as características essenciais de personalidade, de aspirações de um estudante que almeja seguir a sua especialidade? Eu vou falar mais acerca da questão, eu acho que serve para tudo na medicina, para qualquer especialidade, mas particularmente para a geriatria e para cuidados paliativos, quando você escolhe essa carreira, você precisa rever, às vezes, o seu conceito de sucesso dentro da medicina. Porque enquanto em outras especialidades você tem um foco muito curativo, você é muito baseada no problema, na doença e em corrigir, curar a doença, na geriatria e no cuidados paliativos o foco tem que ser outro. Então o seu parâmetro de sucesso pessoal nem sempre vai ser se você salva uma pessoa, evita a morte daquela pessoa, né?
Então, quando eu decidi fazer geriatria, foi também no último minuto do segundo tempo, quando eu decidi isso, eu falei assim, então eu tenho que rever essa forma de olhar, porque se eu atendo um paciente de 103 anos, na verdade, às vezes o sucesso do meu atendimento vai acabar com esse paciente falecendo, mas isso não quer dizer que eu fui uma má médica ou que eu não atuei corretamente, que eu fiz algum erro. Então, assim, para você trabalhar, eu acho que de uma forma geral dentro da medicina, né, esse olhar que visa muito mais o cuidar do que o curar, tem que estar sempre presente, mas se você vai estar na geriatria, no cuidados paliativos, seja com idoso, seja com criança, essa noção de cuidado tem que estar muito, muito forte. Você tem que fazer as pazes que os seus pacientes vão morrer, né? Que isso vai fazer parte do seu acompanhamento deles, e você muitas vezes vai estar acompanhando esse processo de morte junto com a família, que é um momento de muito sofrimento. Então, obviamente, nem todo mundo que vai para a geriatria vai ver os pacientes morrendo acompanhando. Quando você faz ambulatório, você às vezes não está tão perto disso. Mas em hospital, em home care, em vários ambientes, você vai estar perto da família nesse momento, tá? Então, essa é uma característica que eu acho que é útil para todo mundo, mas particularmente se você vai fazer cuidados paliativos e geriatria. Obrigada, professora Mariana. Não sei, eu acho que assim, a escuta, ela precisa ser muito bem feita e sempre o tempo inteiro. Eu acho que para todos nós, seja qualquer especialidade que escolhermos, o bom médico, né, o médico que escolhe, né, fazer medicina há muito tempo isso uma boca, e isso não é à toa. Você precisa ouvir muito mais do que falar em muitas situações. Então, acho que uma estratégia que eu sempre tentei muito manter era ter esse cuidado com a escuta de todas as pessoas que eu já até hoje convivi e examinei e conversei e fiz a história clínica e pude orientar. Então, indiscutivelmente, eu acho que essa é uma característica que todos nós precisamos ter. E o que mais me encanta na medicina é exatamente isso, assim, ter essa coisa de estar junto, de estar perto, de muitas vezes, sim, dividir a dor, dividir as angústias, dividir as preocupações, nessa atitude muito empática, não necessariamente vivendo aquela dor, até porque a gente precisa se proteger realmente, né? Se a gente entende que todos nós somos energia e somos ligados pela mesma energia, pelo mesmo movimento energético que nos une, porque, afinal de contas, todos somos um, é muito importante que a gente respeite isso, até para que a gente também não se... né, e continue saudável, mesmo convivendo com tanta doença que a gente encara todos os dias. Então, talvez a característica mais importante seja essa, de estar com o outro e de estar pelo outro, mas hipertrofiando essa escuta e essa conversa. Por isso que eu acredito muito na anamnese e na história clínica muito bem contada e orientada, e eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande característica que a gente precisa aumentar e precisa ter tempo para, assim como, né, algumas especialidades permitem um pouco mais isso, indiscutivelmente. É claro que algumas consultas médicas têm um pouquinho mais de tempo do que outras, e aí eu acho que todos nós precisamos, sim, ter essa característica de ouvir mais, de se interessar e de ouvir e de tentar dividir um pouco esses problemas que muitas vezes são compartilhados conosco. Obrigada, professor. Muito bem. Para a GO, as características gerais são as mesmas de qualquer especialidade, que os anteriores falaram. E para quem quer seguir a carreira de GO, uma coisa importantíssima é ter paciência, né? Porque a espera do trabalho de parto ela é longa, ela é desgastante, ela é cansativa. Então, quem for entrar na GO precisa cultivar a paciência, gostar de trabalhar de madrugada, que é muito comum, né? A maioria dos partos acontecem na madrugada. Não sabe o motivo, é que a ocitocina é mais produzida durante a noite. Então, quem não se incomoda com a noite está num bom caminho. Mas, acima de tudo, para encarar a GO, para entrar no mundo da GO, tem que gostar da história da mulher, né? Dos cuidados com a mulher. Porque, assim, são dentro das características que já foram faladas, a gente usa muito isso, a anamnese, colher uma história clínica bem colhida, a gente consegue fechar um diagnóstico
às vezes no próprio exame físico, né, na história, e tem toda a problemática envolvendo o balanço hormonal que a mulher tem. Então, gostar de cuidar da mulher é importante para quem vai fazer a GO. Né? O universo feminino de funcionamento e o universo da maternidade é um universo riquíssimo. Então, quem se adapta a isso, quem gosta disso, vai se dar bem na GO. E, por fim, como é uma especialidade clínica e cirúrgica, quem tem habilidade com as mãos, né, habilidade manual, leva uma vantagem também, porque é sempre dito que o olho do obstetra são os dedos. Né? Pelo toque, a gente consegue fazer diagnósticos. Então, temos que ter também habilidade manual para poder conduzir um trabalho de parto, né? Fazer um parto, fazer uma cesariana e fazer as cirurgias ginecológicas. Então, é um campo bastante amplo e quem gosta do cuidado com a mulher e tem habilidade manual são requisitos importantes para a gente ir bem na GO. Acho que é isso. Muito obrigada, professor. A próxima pergunta direcionada vai ser para a professora Jussara. A pergunta veio da Fernanda Nascimento, do 10º período. Qual é o maior desafio de um médico neurologista e qual é a maior recompensa? Desafio e recompensa. Sim, senhora. A neurologia por si é um grande desafio, o tempo todo. E eu acho que eu me enquadrei muito bem, porque acho que é uma especialidade de pessoas que têm que ser inquietas e que têm que estudar muito. Agora, nós temos sempre que ver o paciente como um todo. Todo bom médico não vê o paciente por parte, vê o paciente como um todo, porque não existe um órgão separado, né? As manifestações neurológicas, por exemplo, de doença sistêmica, muitas vezes você faz diagnóstico de hipotiroidismo, de diabetes, de paciente que nem sabia que era, de lúpus, mas vem com manifestação neurológica. Se você for ver só uma parte, você se perde. O paciente tem que ser visto como uma pessoa, acima de tudo, que ele vem te procurar. Olha, eu logo no início da minha carreira, eu atendi uma paciente que falou uma coisa para mim que me impactou muito. E eu levei minha vida inteira em cima daquilo. Ela disse assim: doutora, quando o médico entra na nossa casa, o céu se abre. Sabe? Então, isso é muito sério. Então, quando eu também, como a maioria aqui, sempre gostei muito de doente grave e de UTI, de neurointensivismo. Então, aquela coisa do paciente chega, a família chega e entrega na sua mão. Então, a tua responsabilidade é muito grande. Então, isso tudo é desafio, né? Você receber um parente querido que todo mundo quer que viva e muitas vezes está no fim. E, como a Mariana falou, a geriatria, a neurogeriatria está incutida com a neurologia. O cuidado paliativo, nós já tratamos as dores neuropáticas com tratamento multiprofissional há mais de 30 anos, né? A dor neuropática, o Alzheimer, que é paliativar o tempo todo. Então, você tem que ter coração, disciplina para estudar muito para cada paciente, porque a quantidade de informação é muito grande. É uma clínica muito detalhada, mas não é difícil, basta ter disciplina de estudo. Agora, e a recompensa é você chegar na minha idade, no meu tempo de neurologia e dizer: eu faria tudo outra vez. Se eu for enumerar aqui as recompensas, eu não sei te contar. Eu tenho uma gaveta de cartinhas e bilhetinhos e desenhozinhos de pacientes de idade presente e assim por diante, né? Entendi. E aspecto de desafio e de gratidão e de recompensa. Obrigada, professora. A próxima pergunta aberta: dentro da sua especialidade, como é que é o mercado hoje, as perspectivas no pós-pandemia também, quais são as expectativas que o estudante que prefere rumar nessa especialidade pode ter em relação à própria remuneração e outras recompensas? Na dermatologia existe atualmente, já há algum tempo, uma demanda muito forte pela parte de dermatocosmética. E eu acho que isso acaba tendo um viés muito forte. E, dentre as outras perguntas que você fez e deixou em aberta, eu queria frisar que a escolha de uma especialidade, pelo que você pensa em almejar no futuro, é um risco muito grande. A gente deve fazer aquilo que a gente tenha paixão, tenha tesão, que gosta de fazer,
porque em todas as especialidades nós temos coisas tediosas, coisas que são excitantes, como um bom relacionamento. Então a gente tem que ter uma relação muito forte com aquilo, porque idealizar que você vai fazer uma especialidade por conta de um rendimento é uma escolha muito triste, é muito pequena, a meu ver. Então, respondendo o que você fez, na dermatologia clássica, tradicional, não sofreu tantos impactos assim, porque as doenças estão aí, como em todas as outras. Crianças nascem, crianças ficam doentes, mulheres têm que parir, né? Homens têm que fazer exames rotineiros, então não há muito impacto. Para a parte da cosmética, ou da cosmética, eu acho que houve um impacto muito grande, porque a população acaba perdendo o seu poder aquisitivo, então eu acho que vai deixar para uma segunda momento para fazer seus botox, suas aplicações e tudo mais. Obrigada, professora. Eu acho que essa pergunta tem bastante a ver com a minha área, porque quando eu comecei, todo mundo falava, você escolheu essa especialidade porque não tem que falar com o paciente, que é um erro burral, ou porque quer ganhar dinheiro. E eu acho que tudo deve começar pela fala do Perini, assim, não procure o dinheiro. Isso aí realmente não vai trazer satisfação. Eu tenho vários colegas que escolheram sim minha especialidade porque a gente dá dinheiro, sim. E são os mais insatisfeitos. Aqueles que sentiram que erraram na escolha, aqueles que trabalham pouco, aqueles que têm um emprego, que enrolam, são aqueles que são infelizes. Então, mas entenda uma coisa, se você for ficar no interior do Brasil, tem muito trabalho. Aqui isso importa, tem muito trabalho. Tem trabalho à beça. Assim como se tem para GO, tem muito trabalho em todo o Brasil. Quando está no centro, um grande centro, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, você vai ser um empregado e vai trabalhar no horário de cederem, e a remuneração é bem pequena. No entanto, você vai trabalhar hoje em dia com um instrumental moderno, com acesso a um resultado brilhante. E no interior do Brasil, às vezes, falta muito material. Então, pensa mais nesses aspectos do que na questão vai ter remuneração ou não. Ela é realmente secundária, gente. Mais vale ver o sorriso de um paciente do que ganhar muito dinheiro. Acredite, acho que isso faz diferença. É a gratidão que tu sente dentro do seu peito vale mais que o dinheiro. Então, não escolha por dinheiro. Por favor, não escolham. Obrigada, professor. Eu vou falar sobre a geriatria e cuidados paliativos, não vou falar da parte da docência, tá? Então, geriatria e cuidados paliativos estão crescendo absurdamente atualmente, né? Primeiro, a população está envelhecendo, então esse público, né, esse grupo está maior. E as áreas de atuação para geriatria e cuidados paliativos também estão aumentando, porque não é só ambulatório, agora tem as instituições de longa permanência, geralmente elas estão com geriatra, estão incluindo cuidados paliativos, eles têm agora pedido geriatra também com formação em cuidados paliativos, ou então tem alguma formação. Você pode trabalhar no hospital para o processo de acreditação dos hospitais privados, que é uma forma de ver a qualidade do atendimento. As firmas que fazem acreditação já incluem cuidados paliativos como um item exigido. Então, os hospitais privados estão procurando pessoas capacitadas nessa área. Então, assim, o problema não é um mercado de trabalho, né? Você tem várias áreas de atuação e você tem mercado de trabalho. Agora, é o que o Pellegrini e o Marcos falaram. Se você entrar só com a ideia do dinheiro, isso vai ter uma hora que as coisas pesadas da profissão vão pesar muito e o dinheiro não vai compensar, por mais dinheiro que você faça. E se você escolher uma coisa que você genuinamente gosta de fazer, que você tem interesse, você vai procurar se melhorar nessa sua área, e para profissional bom sempre tem emprego. Medicina sempre tem emprego, mesmo que seja ruim, com falta de material, né? Mas coisa que genuinamente você tem interesse e você gosta,
você vai ser bom nisso e aí você vai ter mais oportunidades de trabalho. Então, o financeiro pesa para muita gente, porque a gente tem que sobreviver e é muito importante, né, para a vida da gente prática, mas não deve ser o principal para a decisão de uma especialidade, tá? É isso que eu ia falar. Ok. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da terapia intensiva, né? Na terapia intensiva, a gente consegue trabalhar como plantonista. A remuneração é equivalente a profissionais de emergência, né, de porta, só que com um perfil um pouquinho diferente de trabalho, né? E você também pode trabalhar como rotina. A remuneração de uma rotina chega a 1,5 salário, 2 salários, né, correspondente a plantões. A visão do rotina é uma visão mais clínica, uma linha do tempo, né, daquele paciente, então você acompanha ele. Então, assim, um intensivista você consegue trabalhar tanto no interior quanto em grandes centros, então é um mercado que tem bastante, porque ainda a gente tem poucas pessoas tituladas para poder ocuparem essa demanda do mercado. E de nutro é uma área bem diversificada, né? Você consegue trabalhar desde promoção, bem-estar, qualidade de vida, a parte mais clínica, ambulatorial, né? Com sarcopenia e trabalhando também dentro de outras doenças, né? Onde que a parte de nutrientes faz tanto parte de prevenção quanto tratamento de várias doenças, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemia. E pode trabalhar também na parte hospitalar, né? Com terapia nutricional, participando das equipes multidisciplinares de terapia nutricional, como a professora Mariana Arueira já tinha falado, é necessário para a acreditação de hospitais de rede privada, então tem uma demanda muito grande. Obrigada, professora. Eu vou fazer uma sequência agora de perguntas direcionadas por causa do nosso tempo. Então, eu queria fazer a pergunta para a professora Fernanda. Então, os médicos de família costumam trabalhar em áreas de grande vulnerabilidade social, né? E aí a pergunta é pessoal, no certo sentido, para saber se a senhora já sofreu algum tipo de ameaça, de violência, se a senhora já teve medo de ir trabalhar num posto de saúde e como que a senhora lidou com isso. Medo a gente tem o tempo todo, mas eu trabalhei 13 anos em favela e eu tive medo muitas vezes, mas fazia muito mais sentido para mim, aí é muito pessoal mesmo, fazia muito mais sentido para mim estar ali. Eu comecei a trabalhar na favela no primeiro período da faculdade, que era quando eu tinha um projeto de extensão que fazia coisas muito parecidas com a medicina de família e comunidade. A gente aprende a lidar com medo quando a gente consegue entender como é que aquele sistema funciona, como é que as pessoas se organizam, como aquele território se constrói. O médico de família também é o médico do território, então a gente tem no Rio de Janeiro uma situação gravíssima, mas isso não é no Brasil todo, então tem lugares com muito menos violência, e a violência ela é muito estigmatizada também. A favela não é só violência, a favela é resiliência, a favela é resistência, a favela tem muita coisa para aprender. Então, é o lugar que eu mais gosto de trabalhar, mas realmente tem situações em que o momento está muito mais difícil, outras vezes dá para voltar. Então, medo sim, senti muitas vezes, fui ameaçada uma vez, mas não foi na favela, foi por um indígena, quando eu trabalhava em área indígena do Xingu, mas depois eu acho que a gente vai entendendo como é que aquela população funciona, existe uma forma de um funcionamento que é diferente. E eu acho que não tem uma resposta de como deve se lidar, eu acho que cada um lida com a sua forma e com o aprendizado, né, que a gente faz ao longo da vida. Muito obrigada, professora, pelo seu relato. Queria fazer uma pergunta agora para a professora Nairaci. Essa pergunta veio do aluno Lucas Torres, do 10º período. Então, ele começou falando que a oftalmologia é uma área bastante específica da medicina, né? E que do que a gente ouve, às vezes até mesmo de ir a algum consultório, a gente observa que alguns profissionais acabam se afastando da clínica, né, do paciente como um todo. Então, a pergunta é como que a senhora faz para não se tornar somente a médica do olho, de continuar sendo uma médica. Eu acho, Carol, que assim, na verdade isso tem muito a ver com a minha história, né?
Na verdade, eu sempre fui uma médica clínica, né? Trabalhei como clínica a minha vida toda, inclusive depois de já formada como oftalmologista, eu fui para o interior de São Paulo e saindo do Rio, assim, sem ter nada fixo, eu trabalhei como médica de família por muito tempo, até por 3 anos, na verdade. Até porque como eu vinha da cardiologia, sabia ver eletro, então, assim, eu tive facilidade com isso. Então, na verdade, eu sempre vim de uma formação clínica e isso me ajuda muito. Então, sempre... Eu não tenho como dizer como os outros colegas fazem. Realmente, ele tem toda a razão. A oftalmologia, muitas vezes, é uma especialidade que é muito direcionada, né? Mas o que eu faço tem a ver com a minha história, né? Porque eu vim da clínica, eu gosto de clínica, eu gosto de clínica médica. E dentro da própria oftalmologia, eu escolhi como subespecialidade retina, que é uma subespecialidade muito voltada para a clínica. Entendi. Verdade, eu lembro da gente no seu consultório, a senhora contando esses relatos mesmo, né? A senhora meio assim, se quiser uma dica com eletro, eu dou, mas a senhora não é especialista em retinas, eu sou médica. Obrigada, professora. A próxima pergunta eu queria fazer para o professor Sérgio. Para entrar em radiologia, você já tem que ter aquele dom de enxergar os nuances. Não, esse aqui é um cinza um pouquinho mais claro, um cinza um pouquinho mais escuro. O senhor já era um admirador de grandes pinturas ou esse olhar ele se desenvolve ao longo da residência médica? E só tem 2 perguntas, né? A segunda pergunta é se o senhor sente falta de um contato mais direto, assim, mais próximo com o paciente. Não, o importante para a radiologia em específico é a área cirúrgica, que eu sempre falo nas minhas aulas, é ter interesse por anatomia. Não tem como você entrar numa área dessa se você não tiver um mínimo de ou conhecimento mesmo direcionado para anatomia. A visão dos cinzas, isso a gente vai adaptando o nosso olho. Quanto mais casos a gente vê, mais a gente fluido, fica mais fácil, né? Então, na verdade, eu não me direcionei a minha formação para radiologia, eu direcionei para cirurgia, desde o meu primeiro período de anatomia, de morfologia como um todo, histo, anato, e eu decidi no último período por radiologia pela qualidade de vida. E aí, é história pessoal. Eu acho que o que todos nós, pelo que eu entendi aqui, todo mundo quis passar, e que eu acho que tem que ficar para vocês, que fazem medicina, é que o mais importante e também o mais difícil é você se conhecer, é você saber o que você está disposto, até onde você aguenta, no sentido de não adianta nada a gente fazer clínica médica e qualquer especialidade clínica, neurologia, psiquiatria, se você não tiver, igual outros professores falaram, paciência. Se você não tiver, se você se cansa, se você não está disposto por uma história, todos nós temos histórias particulares, individuais, há uma doação do nível de colocar muitas vezes o outro à frente do nosso cansaço, da nossa disposição. Então, assim, isso aí é muito particular. Todas as perguntas tem uma fórmula, né? Não tem sentido de durante a graduação você tem que estar aberto para todas as especialidades e não se direcionar. Isso depende, claro que a gente tem que saber conversar sobre tudo, por exemplo, eu sempre falo isso, tem que estudar tudo sim, mas se você já tiver uma afinidade com certa coisa desde um período muito novo, M3, ou M4, mais nessa área, isso vai trazer benefício para o especialista que vai ser, na verdade, a sua atuação. Mas é claro, não pode deixar nada para trás, tem que estudar todo o resto. Então, tudo é uma balança. Mas vocês não têm que se sentirem julgados. Por exemplo, lá no fundão, eu sou o mais recente, né, que você é da graduação mais recente. Era muito o foco em não faça isso, faça aquilo, especialidade é ruim, subespecialização é péssimo. Claro que vocês saem generalistas e por isso vocês têm que saber um pouco de tudo. Saber tudo nenhum de nós sabe. A gente não sabe nem nossa própria especialidade, tudo é nossa especialidade. Então, assim, a gente tem que particularizar, né? Então, assim, cada um tem que saber a sua verdade. Não é porque o meu amiguinho consegue dar 3 estágios e dar conta da faculdade
E mais o que eu também tenho que ser, que eu vou ser um pior médico. Não, você não vai ser um pior médico. Todos nós aqui somos, creio eu, óbvio, somos professores, nós somos excelentes porque nós escolhemos especialidade que gostamos. Então é aquilo, como você escolhe a sua especialidade médica? Para abranger minha fala aqui tudo, né, que vocês perguntaram. Através de um autoconhecimento da nossa personalidade. Então, para a radiologia, por exemplo, interesse em estudo, assim como todas as outras áreas, só que de pré-requisito o interesse pela parte morfológica, isso é óbvio, senão não consegue diagnosticar nada. Uma escolha por não vou ter contato com o paciente, apesar de nós termos também, a gente tem que colher a história, porque o paciente geralmente vem encaminhado com tomografia de tórax, tosse. Ninguém dá laudo com tosse. Então a gente colhe uma anamnese mais restrita, né? Não tão aquela anamnese linda, imensa, mas pelo menos direcionada para o tórax, por exemplo. Então a gente tem um mínimo contato, só que não são pacientes. Isso aí é escolha da pessoa. Tem pessoas que são mais introspectivas, pessoas que têm menos, que priorizam talvez tudo não de remuneração, mas no sentido de vou chegar em casa e eu sei que ninguém vai me ligar, por exemplo. Não tem como um clínico fazer isso, um bom clínico fazer isso. Ele está mais disponível. O GO, se ele fizer trabalho de parto, né, se ele ainda estiver na ativa da obstetrícia, se ligar 1h da manhã, ele vai feliz, porque se ele escolheu e está bem realizado, ele vai feliz. Então, assim, o mais importante é o que te traz felicidade, remuneração, por consequência que nós somos privilegiados, que a nossa profissão é muito privilegiada, mesmo nesse cenário político péssimo que a gente vive. Então, a gente sempre vai ter uma oportunidade. Pessoal, desculpa aqui a minha conexão. Por qual motivo que o senhor decidiu rumar pela dermatologia clínica, né, e não dermocosmética, como o senhor falou? E junto com essa pergunta, se é possível se estabelecer na dermatologia sem trabalhar com estética, né? Como garantir um consultório lotado na dermatologia sem fazer preenchimento? Eu costumo dizer que a dermatologia é que me escolheu. Quando entrei na faculdade, eu queria ser cirurgião geral, fui ser monitor de anatomia durante algum tempo. Depois, lá pela metade da faculdade, me desiludi com a cirurgia e resolvi fazer nefrologia. Fiz todo o meu internato visando a nefrologia. Mas algumas coisas fizeram me escolher a dermato. Acho que a dermatologia clínico-cirúrgica, ela é muito empolgante, porque você tem uma variedade muito grande de lesões e tem também a facilidade da resolutividade do tratamento, na grande maioria das vezes. Então, dá uma resposta boa no tratamento. Respondendo, contanto que você saiba que você vai ter um rendimento menor do que você já está prevendo o futuro fazendo estética. Isso são opções que você faz. Houve um momento na minha vida em que eu cheguei a trabalhar um pouco com a parte de laser, mas aquilo não me satisfazia, então eu resolvi parar, sabendo que eu ia diminuir meu rendimento. Eu acho que, como eu já disse anteriormente, se você consegue fazer aquilo que gosta, é muito mais prazeroso do que fazer aquilo que não gosta. Como eu não gosto de fazer estética, eu não faço. Mas dá para fazer, dá para você trabalhar bem e fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de bichose, eu gosto de pereba e ziquezira, né? É o que eu gosto de fazer. Tá? Então, dá sim, claro que dá. A medicina permite isso ainda, né? Não sei o futuro. Com a teleconsulta, não sei, mas ainda dá. Entendi. Obrigada, professor. Sempre achei isso muito interessante, pessoalmente, como aluna, porque de conhecer um professor dermatologista, né, que trabalhava exclusivamente com essa parte clínico-cirúrgica, porque antes de entrar na faculdade, às vezes a visão que a gente tem da dermatologia é muito outra, né, realmente a parte da estética, então bem interessante. A próxima pergunta mais direcionada é para o professor João. Deixa eu achá-lo. Professor João. A pergunta veio do aluno Luiz Otávio, do 11º período. Ele falou o seguinte: como um aspirante à especialidade,
quais os serviços de referência, né, na área, em especial no estado do Rio de Janeiro. E outra pergunta é em que momento que o otorrino precisa recorrer ao cirurgião de cabeça e pescoço e vice-versa. Correto. Em termos de residência médica, assim, isso é uma característica até da otorrino, né? A gente tem poucos serviços de residência médica no Brasil. Então, assim, tem estados que nem formação de otorrino faz. E isso é uma vantagem da nossa especialidade para quem quiser se dirigir a não ficar restrito a grandes centros e tudo mais. É um mercado de trabalho muito bom por causa disso. Você tem uma ideia, no Rio de Janeiro a gente forma por ano cerca de uns 17 otorrinos, tá? Que é o que a gente tem de vaga de residência médica, especialização. E nenhum desses hospitais, nenhum mesmo, tá? Vai te oferecer uma formação completa, até porque a otorrino ela está cada vez mais em expansão, né? Então vai ter hospitais que você vai ter uma medicina do sono boa, outro você não vai ter otologia. Então é fundamental na nossa formação a gente procurar estudar, sair para fazer, ter essas experiências fora, cursos e tudo mais. Infelizmente, a gente não tem nenhum serviço assim. Mas é lógico, eu acho que quem gosta da área acadêmica, né, todos foram alunos, né, então muita gente tem isso. Os hospitais universitários ainda é uma situação bem interessante, porque a gente tem contato com aluno, né? Então isso aí é bem interessante para o residente. Agora, com relação à cabeça e pescoço, a cabeça e pescoço trabalha muito junto com a gente, né? Existem otorrinos que acabam fazendo cirurgia de cabeça e pescoço, e o contrário, às vezes a gente não vê. O cirurgião de cabeça e pescoço, às vezes, ele não tem tanta praticidade na parte clínica da otorrino, né? Então, até porque ele é um cirurgião, né? Ele trabalha mais com a parte de cirurgia voltada para ele, não trabalha tanto com a clínica do paciente. Então, assim, mas são duas especialidades que andam muito juntas, assim. Todo otorrino tem um cabeça e pescoço ali do lado, assim como cabeça e pescoço também tem um otorrino para ajudar em determinadas situações. São duas especialidades bastante próximas mesmo. Entendi. Obrigada, professor. A próxima pergunta direcionada é para ginecologia e obstetrícia. Nós temos 2 professores que são GOs aqui. Para quem está assistindo a live, a professora Alessandra e o professor Carlos são o casal mais bonito de Macaé. Então, eu vou deixar vocês dois com o microfone aberto e vocês veem conforme cada um queira responder. São 3. A primeira é a seguinte: é factível sonhar com ser obstetra quando se deseja ter uma rotina pré-estabelecida com horários mais ou menos fixos? A outra pergunta é: até quando que um obstetra precisa viver de plantão na maternidade? E a terceira pergunta é mais direcionada para o professor Carlos, que é a seguinte: o fato de ser homem atrapalha em algum nível a relação médico-paciente dentro da saúde da mulher? Sendo obstetra, ao meu ver, não muito, apesar da gente conseguir definir algumas coisas. Por exemplo, eu hoje, 95% da minha clínica são partos normais, então para mim é impossível. Mas o professor Carlos, ele não atende a partos normais exatamente por causa da faculdade, do internato, ele vai poder falar melhor. Então, ele acaba fazendo cesarianas programadas e está tudo bem nisso também. Eu acho que tem médico para todo tipo de paciente e vice-versa. Mas ainda assim, ele não consegue ter horários pré-estabelecidos porque tem as urgências dentro dos partos programados. Então, se você vai fazer o O da GO, eu acho muito difícil você conseguir ter horários estabelecidos. O que a gente vê muita gente fazendo depois de um tempo é abandonando o O e ficando com a ginecologia. Mas, como você falou, deixou claro, entre ginecologia e obstetrícia, é meio difícil. É isso mesmo, a gente tenta estabelecer, você define o que você quer, se vai fazer só cesariana marcada ou se vai fazer só ginecologia. De qualquer forma, quem fica na obstetrícia não tem como ter essa programação rigorosa, não tem jeito. A segunda pergunta foi até quando que o obstetra precisa viver de plantão na maternidade? Sim. Tá. Até quando ele gostar, né? Eu não faço mais plantão, mas eu sinto muita falta. Mas hoje o plantão para mim não seria mais um caminho, porque como a minha relação é 1 para 1 com as minhas pacientes de consultório, a Mônica, e eu tô com uma paciente aí que pode falar,
né, que é a Mônica, teve um parto no meio do almoço de domingo, a jato, diga-se de passagem. Eu estar num plantão e ter o compromisso com biometria, com os colegas de plantão, e não me ausentar desse plantão, para mim é impossível. Eu não posso mais estar num plantão. Mas é muito bom, é onde você aprende tudo, é onde tudo acontece. Eu acho plantão em obstetrícia uma coisa fabulosa. É bom você ter colegas, é bom você discutir casos, você não é mais sozinho. Então, durante um tempo da nossa vida, ele é fundamental, é ali onde a gente aprende tudo, onde você aprende a lidar com o pediatra, com todas as relações com a enfermagem, com todas as necessidades que você vai ter durante um acompanhamento de trabalho de parto. É onde a gente pega todos os trejeitos da obstetrícia, né? Onde você vai seguir um bom preceptor, um bom staff. Você pode levar isso para a vida toda, e você pode desistir da plantão em determinado momento, se você achar que já foi o suficiente, mas quem começa a dar plantão vai a vida toda, né? Eu saí por uma fatalidade da minha saúde, foi quando eu adoeci e não consegui mais trabalhar. Eu sou cardiopata, eu sou portadora de marca-passo, e na época a gente estava plantão sozinho no São João, eu fiquei 1 ano e meio afastada e depois não voltei mais porque a maternidade acabou. Mas a minha vida é um eterno plantão, né? Então eu não saí muito disso. Não tem muito limite pré-determinado, não, Carol, para os alunos aí. Não tem até quando eu vou ficar fazendo plantão. Vai do que você gosta. Se você gosta de dar plantão, pode continuar dando plantão o tempo todo. Ou quando você vai direcionando um pouco mais o seu funcionamento. E em relação ao ser homem e ginecologista, o mundo é muito diversificado. Então, tem pacientes que não suportam ter um médico ginecologista homem. E tem mulheres que preferem um ginecologista homem. Então, isso não faz muita diferença em relação a número de pacientes. A gente sempre vai ter paciente. O que faz diferença, a gente precisa ter um comportamento bem mais sério, bem mais rigoroso em relação a quem vai me acompanhar numa consulta. Eu preciso ter uma pessoa, mulher da saúde, ou a minha secretária, ou alguma técnica de enfermagem, junto na consulta, né? Porque é um momento de muita intimidade da paciente, a gente fica sozinho com uma paciente, sendo homem, isso pode dar problemas, né? Mas em relação à procura, os pacientes sempre virão ao médico, depende de como é que ele trabalha, não está relacionado a ser homem ou ser mulher. Deixa eu só fazer um complemento em relação à segunda pergunta, em relação ao plantão. Se o aluno, eu não sei se foi algum aluno que perguntou a preocupação de dar plantão eternamente, mas assim, quando você escolhe obstetrícia, não há muito que ter essa preocupação. A gente não vai se livrar dessa vida de SOS. Então, assim, plantão é o menor dos problemas dentro da obstetrícia, porque eu tenho alguns colegas que só fazem obstetrícia de plantão, então, assim, dão 3 plantões por semana, e tem os outros 4 dias livres. A gente não tem nenhum, quem faz obstetrícia integralmente. Então, assim, se a preocupação é o estar de plantão, acordado uma noite inteira, partejando, o plantão eu acho que é o menor dos problemas dentro da obstetrícia. Então, vale pensar bem o que o Carlos falou lá na escolha da profissão, porque é uma entrega muito grande, né? São 2, 3, 4 vidas às vezes, e o telefone ligado o tempo todo, mas vale muito a pena. Entendi. Muito obrigada, professores. A próxima pergunta direcionada é para o professor Marcos. A pergunta veio do Leandro Ludson, do 11º período. Ele perguntou o seguinte: quais são os campos de atuação da anestésio, além do centro cirúrgico, e quais as possibilidades de uma subespecialidade? A anestesia pode atuar fora do centro cirúrgico. Eu até atuo bastante, não naquela área que é mais habitual, que seria na área de dor, que é o mais comum, entendeu? No entanto, não é a área onde você vai conseguir trabalhar mais facilmente. É a área que você precisa fazer uma super especialização e às vezes associar especialidades. Então, sim, você vai conseguir trabalhar, vai ter campos, principalmente nas grandes cidades. No interior é muito difícil. Também é muito difícil você conseguir, você vai procurar um convênio, que é uma associação com uma subespecialidade de anestesia. A anestesia já não faz contratos com os convênios, muito mais na subespecialização, fica mais difícil. Então, há o espaço, há o campo, mas ele é ainda restrito. Eu espero que mude. Normalmente, os anestesiologistas estão tentando mudar aquele aspecto. Ele só vai conhecer o seu paciente minutos antes da cirurgia.
e a gente tenta marcar uma consulta pré-anestésica, que é o que orienta as melhores técnicas, as melhores escolas. E nem essa consulta pré-anestésica a gente não consegue fazer. Então essa é uma dificuldade do nosso mercado ainda, que vem atrapalhando bem o nosso serviço, a qualidade de serviço. Isso aí te deixa aqueles minutos antes de levar o paciente à sala para você conhecer, seduzir o paciente, ali entregar a vida dele a que ele nunca tenha visto antes. É bastante difícil. Aliás, isso é importante falar aqui, anestesia, gente, não esquece aquela ideia que é o cara que não vai falar nada, vai meter o tubo e virar as costas. É o cara que precisa falar e conquistar o seu paciente lá no fundo do seu coração mais rapidamente, porque ele vai ficar responsável pela vida dele. Isso precisa ser muito bem falado, precisa ouvir muito, precisa sentir muito o paciente. Como foi perguntado no início do nosso papo aqui, a gente precisa sentir o paciente e ele precisa saber que você está sentindo o sofrimento dele para participar mais intimamente desse paciente. E ele te falar mais a verdade, e assim que você vai compreender a fisiopatologia daquele momento para o paciente e tratar ele melhor. Então, é difícil trabalhar fora, é difícil falar, mas sim, há espaço para isso. Estamos mudando. Entendi. Obrigada, professor. A última pergunta direcionada antes da mensagem final, assim, é para as duas professoras Mariana ao mesmo tempo. Para a professora Mariana Miranda, né, em relação à escolha ali pelo intensivismo, a senhora já estava preparada para encarar a morte tão proximamente? Se isso foi um fator que incentivou a escolha pela residência ou foi algo que a surpreendeu estando na residência? E para a professora Mariana Arueira, que escolheu especificamente a especialidade do paliativismo, por que esse desejo de estudar melhor a morte? Aí vocês veem quem deseja começar a resposta. Então, assim, a terapia intensiva foi uma escolha por ter área comum de terapia nutricional, né? Então, eu entrei na terapia intensiva pela terapia nutricional. Lidar com a morte, para mim, não é uma situação, assim, muito, né, confortável. Realmente mexe, assim, um pouco comigo. Mas a questão que é muito mais voltada para uma qualidade da vida, né, do conforto que você pode dar para aquele paciente, que às vezes ele tem uma doença que o acomete, que vai te trazer ali, e às vezes você não vai conseguir mudar a história dessa doença. Então, assim, eu acho que o mais importante é a atenção e o cuidado que você consegue dar para aquele paciente, para ele consiga ter o período, né, mais confortável possível. Mas não é uma situação muito simples, realmente, para a maioria dos colegas, assim, que eu conheço. Então, assim, lidar com a morte mexe muito com a gente, assim, faz a gente se questionar de algumas situações, assim, de escolha de vida mesmo. Então, não é muito fácil, assim, é a questão da empatia mesmo, né? Então, mexe um pouco mesmo. Eu cheguei no cuidados paliativos por conta de um sentimento de impotência que eu sentia sempre na minha prática. Então, assim, eu sabia, quando terminei a faculdade, eu sabia que eu queria clínica, eu não sabia especialidade, eu gostava de várias áreas, cardiologia, nefro, endócrino, enfim, eu ficava alternando entre elas, e aí no final, uma semana, eu decidi fazer geriatria uma semana antes da inscrição na residência. E eu cheguei a essa conclusão porque eu me perguntei quais são os pacientes que eu mais gostei de atender, que eu mais gostei de acompanhar. E essa é uma pergunta que eu acho que é válida, é útil pra gente, né? Então, durante o internato, durante a faculdade toda, quem eu mais gostei de atender? Principalmente durante a residência de clínica médica. E eu cheguei à conclusão de que eram os idosos, eram sempre os meus pacientes favoritos, os que eu mais gostava. Tinha muita clínica e eu gostava muito de clínica. Isso ia me permitir fazer um pouco de cardiologia, um pouco de endocrinologia, um pouco de nefro, e quando ficasse muito difícil, eu sempre podia encaminhar para os especialistas, né, para eles me ajudarem. E aí, quando eu comecei a residência de geriatria, você vê as pessoas morrendo, né? Em algum momento você vai ter um paciente seu que está falecendo, ou por conta da própria idade, ou por conta das síndromes geriátricas, ou por conta de doenças, doenças ameaçadoras da vida, e às vezes
por uma pneumonia num paciente que já é muito idoso e que não tem mais a capacidade de recuperação. E eu achava a minha formação nesse sentido, principalmente quando eu atendia os pacientes com demência, que eu sabia que eventualmente, com os anos, eles iam evoluir para o óbito, né, para a morte. Eu me sentia completamente impotente. Eu não achava que eu, só com o conhecimento da geriatria, eu estava conseguindo dar um melhor tratamento para eles. Eu não sabia como lidar com essa situação. Então foi a partir daí que eu realmente busquei me aprofundar e me especializar em cuidados paliativos, porque muita gente acha que cuidados paliativos é bom senso, é você ter sensibilidade, mas na verdade tem muita técnica, muito conhecimento científico envolvido, e é uma especialidade que você vai envolver muito esse lado técnico do que você sabe fazer com medicamento, com as máquinas, com a equipe de saúde e os valores do paciente. Então, o cuidados paliativos, para mim, ele ampliou a minha capacidade de fazer uma boa medicina, porque mesmo quando o paciente não tem a cura, né, à disposição, eu consigo fazer um tratamento que é efetivo no alívio do sofrimento daquele paciente e daquela família. Então, eu cheguei justamente no cuidados paliativos porque eu tinha muita dificuldade de lidar com essa fase final da vida das pessoas e estar presente naquele momento e estar presente para a família. Ficava comovida, às vezes, quando o paciente que eu acompanhei veio a falecer e a família me procurava depois, uma semana depois, para me agradecer por eu por estar presente ali e por estar sabendo agir naquele momento, né? De estar realmente traduzindo a medicina, que ficou muito tecnológica, mas está traduzindo ali o que realmente a medicina pode trazer de benefício naquele momento. Então, a minha busca pela cuidados paliativos foi realmente para que eu me sentisse com mais segurança de agir com esses pacientes. Muito obrigada. Eu posso falar então? Ok, o senhor pode fazer um complemento rapidinho. Desculpe me meter na área de vocês, mas assim, eu adoro o tema morte, eu já publiquei uma coisa em torno disso, e eu gosto. Eu tive uma vivência recente, assim, foi aquilo que eu pensava acontecendo, né? E acho que nós, pelo menos na minha época, a gente era formado para ser distanásico a qualquer custo, ou seja, manter a vida, não importa se vai sofrer ou não. Isso é uma máxima que eu ouvi várias vezes, né? E quem diz que as pessoas querem viver? Viver é uma coisa, sofrer é outra, né? E assim, quem diz que os meus valores são os verdadeiros, são os certos? Eu não conheço a vida do outro o suficiente. Quem disse às vezes que alguém com um filho que diz deixa meu pai morrer sem sofrer, e o outro diz deixa meu pai viva a qualquer custo? Quem é que está certo? É tão difícil. Então, como a Mariana falou, a questão da bioética, com o valor das pessoas tem que ser muito considerado, né? E a vontade de viver e a opinião de viver são mutáveis. Não a nossa, a do paciente. Vamos considerá-lo com certo grau, que isso é importante. A gente não tem obrigações de resultado, a gente tem obrigações de meios. O resultado está no frigir de todos os ovos: vontade do paciente, determinismo da doença, determinismo social, cultura de família, emoções da família, emoções do médico, emoções da equipe, emoções do paciente. Tanta coisa vai influenciar nisso. Então, um paciente de cada vez, uma análise de cada vez, um momento de cada vez. Sofrer, Obrigada. não. Obrigada, professor. O cuidados paliativos, eu procurei por ser uma falha da minha formação. E eu me formei na UFRJ, no Fundão, que é uma excelente universidade. Mas, por exemplo, até 2007, durante toda a minha faculdade, em nenhum momento se falou sobre morte, né? Durante a minha residência de clínica médica, em nenhum momento se falou sobre morte. Mesmo durante a minha residência de geriatria, pouco se falou sobre morte. Então, foi a necessidade realmente de buscar esse conhecimento que não estava sendo feito na graduação que eu me especializei. E a gente está tentando mudar isso. Agora, geriatria já é obrigatório no curso, né? Mas, infelizmente, cuidados paliativos ainda não é. E precisa ser uma matéria obrigatória da formação. Porque como é que um médico se forma sem saber reconhecer, lidar com morte? Enfim, e aí esse daí é um dos meus papéis, das minhas missões dentro da UFRJ. Só queria Obrigada, professora. A senhora tem feito isso, sim.
Bom, pessoal, a gente terminou, tinha algumas perguntas em aberto ainda para fazer, mas por conta do tempo eu acho que não vai ser possível. Eu queria pedir, alguns professores precisaram se ausentar, eu vou até entrar em contato com eles depois, mas para os que ainda estão aqui, para vocês falarem assim, o que vocês diriam para convencer, para convocar os alunos a seguirem a sua especialidade? É um momento de expressão livre, assim, para vocês falarem o que vocês fazem com excelência. Como convencer alguém a fazer dermato? Tá bom. Tem que gostar de botar a mão no paciente, porque não tem como fazer dermatologia sem palpar, sem alisar, então tem que gostar de palpar, de colocar a mão. E tem que ter uma boa memória fotográfica, visual, porque as doenças são parecidas, mas os detalhes é que estão nos pequenos filigramazinhos, então tem que ter uma boa memória visual. E acho que o resto é gostar de gente, então, como toda parte da medicina. Tá bom? Obrigada, professor. Sucesso a todos e para você em especial. Obrigada. Bom, faça otorrino só se você quiser. Não tem essa, não. Nenhuma especialidade é melhor que outra, é superior que outra. Eu queria deixar só de mensagem assim, que independente da especialidade, faça com competência e honestidade. Eu acho que esses são 2 pontos que eu levo muito na minha vida isso, né? Tudo coisas ruins que a gente vê acontecendo por aí, um cidadão que compra um aparelho que não serve para isso. Ou ele foi desonesto, ou ele foi incompetente. Independente do que qual é a situação que ele está prejudicando os outros, tá? Então tenham sempre isso na cabeça, competência e honestidade. E, como todos já falaram aqui, a terceira coisa, eu acho que completa esse tripé é felicidade. Faça aquilo que te traz felicidade. No momento que você estiver fazendo aquilo, não está te trazendo mais felicidade, larga aquilo, é a melhor coisa. Costumo brincar com os alunos, dizer que a melhor coisa é você largar um emprego ruim, tá? Então, se você não está feliz com aquilo, antes que você prejudique o paciente, antes que você prejudique a você, larga aquilo, tá? E faça aquilo que você gosta de fazer, é a principal mensagem, tá bom? Obrigada, professor. Então, mais do que para a radiologia, a mensagem que eu gostaria de passar que eu sempre, no semestre passado, eu fiz isso com os alunos no último dia de aula, é falar que vocês têm que se sentir, na verdade, vitoriosos de estarem fazendo um curso superior, ainda mais um curso de medicina, que é um privilégio. Então, e são extremamente, a maioria pelo menos, interessados, estudiosos. Isso aí é básico, para a gente se sentir minimamente satisfeito. A partir disso, só falta uma coisa, que engloba tudo, na verdade, que é a responsabilidade. Então, a responsabilidade com as escolhas que vocês fazem. Então, se, por exemplo, durante a graduação, você escolheu se dedicar a uma coisa, cirurgia, adoro cirurgia, fiquei muito na cirurgia, nunca peguei um plantão de CTI. Quando se formar, não seja irresponsável a ponto de pegar um plantão de CTI, foi uma escolha. Não é uma escolha errada, foi uma escolha particular, você respeitou sua individualidade. Mas é só manter o foco de que não vou ser irresponsável a ponto de fazer coisas que eu não tenho prática, que eu não escolhi fazer. Então isso é mais importante, que eu vejo muita gente pegando plantão de pediatria, não fez nem pediatria. Isso é um absurdo. Com relação à radiologia, sim, é uma especialidade, assim como patologia, creio eu, uma especialidade ótima para a qualidade de vida, no sentido de horários, no sentido de remuneração. Todas são remuneradas otimamente bem. Não é tão remunerada quanto uma especialidade que faça procedimentos, quanto um consultório de uma pessoa já estabilizada, com 10 anos de formada, que uma consulta é alta, mas ainda assim é uma especialidade remunerada para a qualidade de vida privilegiada que ela tem em comparação a muitas outras. Então, assim, o grande atrativo da minha especialidade é esse, além do gostar da parte de diagnóstico, não mais do diagnóstico do que do tratamento, vamos dizer assim, né? Porque é uma especialidade de diagnóstico. Enfim, esse é o grande atrativo. Obrigada. Então a ideia é essa, respeitem as individualidades e as escolhas. Muito obrigada, professor. Foi isso, boa noite. Pedir agora para a professora Luciana. Professora, o que a senhora tem para falar da sua especialidade? Sem falar no diminutivo, esse é o desafio.
Eu não sou muito assim, não, cara. Já na verdade, a senhora não é, mas a senhora sabe que seus colegas são, né? Eu também acho que não tem que convencer, né? Eu acho que eu tenho que estimular quem já tem a vontade, quem gosta e de repente se sente desestimulado pela questão financeira, de não ser muito valorizado. Mas eu acredito que não, que a gente tem que seguir o que a gente gosta, se é aquilo que você gosta, faça. E também, como outros falaram aqui, muitas vezes você vai fazer, como eu tive colegas, fizeram residência e acabaram depois optando por fazer outras especialidades, né? Mas sempre, a pediatria nunca vai ser ruim, vai ser sempre uma base de uma especialidade clínica, né, que vai te auxiliar em qualquer outra área que você for. Mas como no meu caso, por exemplo, que nunca abandonei a pediatria, então, porque eu gosto muito de trabalhar com criança, hoje em dia, que de vez em quando eu tenho que atender uns adultos, eu sinto uma dificuldade imensa, e assim, não me vejo realmente fazendo outra coisa. A pediatria tem uma diversidade de áreas, de especialidades, que pode lidar com métodos diagnósticos em algumas especialidades, né? Cardiologia, gastro, tem as especialidades clínicas, você pode dar plantão, você pode fazer consultório. Então, assim, você tem muita opção. Eu parei de dar plantão, porque realmente é uma coisa, como a Fernanda falou, é cansativo. Mas eu nunca disse não darei mais plantão, porque eu posso precisar do dinheiro, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho que dar eventualmente um plantão ou outro. Ontem eu estava de plantão, mas, assim, não é a minha rotina. É exigência do serviço militar, né? Mas, assim, eu acho isso, que é uma especialidade muito ampla e muito gratificante. E, realmente, as crianças são energizantes. E é muito boa, a gente tem que estudar muito também. E é muito gratificante, tá? Então, quem gosta, não se desanime, é muito legal. Obrigada, professora. Bem, eu acho que o primeiro que caracteriza as pessoas que vêm falando da sua especialidade é que eles gostarem do que fazem. Senão não estariam aqui falando da sua especialidade. Eu acho que aqueles que aceitaram falar aqui é porque amam o que fazem. Acho que é o primeiro item, né? E quem quiser escolher anestesia tem que pensar em alguns aspectos. Por exemplo, não importa muito o horário, não. Dependendo da equipe que você escolher, você vai poder trabalhar em horários absurdos ou não. E se você quiser dar plantão, você vai poder dar ou não. O que você precisa gostar? Precisa gostar do desafio a cada momento. A anestesia não é um soninho. A anestesia é uma agressão ao corpo para outro cara vir e operar, agredir também. E você tem que levar isso na maestria de menos agredir possível e voltar seu paciente do melhor modo possível. Então, é uma coisa dinâmica, é algo desafiante. Cada momento é um sucesso, porque cada momento é a seguinte do outro, cada seguinte do outro, e você precisa ter sucesso em todos eles, até ganhar sua medalha, que é o sorriso quando o paciente acorda. Então, se você gosta desse dinamismo, se você gosta desse desafio contínuo, a anestesia é o seu caminho. O único erro que se tem quando a gente escolhe é que a gente erra se escolher e achar que vai continuar fazendo o que não gosta. E isso é um erro. É um erro você achar que não vai mudar. Nunca é tarde para mudar, gente. Muda sempre. Até achar o caminho. O resto, tudo se resolve. Dinheiro é o último caminho. Ele é resultado. Nunca meio. Muito obrigada, professor. Então, também não quero convencer ninguém à especialidade. Eu acho que é fundamental você realmente se autoconhecer, né, e saber que você tem esse direito de escolha. Então, todo dia refletir sobre o que te faz feliz, o que você faz bem e dali tomar a melhor escolha, né? Na terapia intensiva é muito gratificante trabalhar em equipe. E em algumas situações extremas, que normalmente acontece é o dia a dia, você conseguir mudar a história de vida do doente, né? Salvar uma vida é realmente gratificante. Então, é muito bom. E na nutrologia e outras áreas clínicas, é muito gostoso ter esse contato com o paciente. E também o acompanhamento, você consegue ver o impacto daquilo na melhora da qualidade de vida do paciente. Mas o mais importante é que vocês escolham o que tem mais
a ver com vocês mesmo, né? O estilo de vida que vocês querem levar, em qual cidade vocês querem morar, isso tudo é importante na escolha profissional. Muito obrigada, professora Mariana. Agora, para representar a GO, professor Carlos Cavalheiro, cedeu a palavra à professora Alessandra para fazer a colocação. Professora, me conquiste para a GO. Acho que ele acha que eu tenho um poder de convencimento maior. Como todo mundo já falou, eu acho que não é a gente que tem que convencer. Eu acho que vocês já são brilhantes, né? O Sérgio falou lá no início, vocês conseguiram entrar para uma faculdade, que é um sonho de muita gente, nem todos conseguem, entrar para uma faculdade federal, uma das melhores do país, vão se formar com muita honra, né, com muita alegria para vocês, para os seus familiares, mães, pais. A gente acompanha a vida de vocês e vê o quanto os pais de vocês, né, os que a gente tem contato, são felizes. A sua mãe é um exemplo disso, Carol. Então, assim, quem é a gente para convencer alguma coisa? Porém, se você acha, né, se você aluno acha, você tem um dom cirúrgico, que você gosta de adrenalina, que você tem muita paciência em ouvir, porque mulher não é um ser muito fácil, a mulher é uma pessoa difícil. Entenda que você vai viver a vida inteira lidando com um ser que desde a infância, entrando na adolescência, até a pós-menopausa, Carol viveu no ambulatório comigo de menopausa, sabe disso, você vai viver oscilando hormônios durante o seu mês inteiro. Então você vai ser uma pessoa de um jeito, daqui a 15 dias você é outra, na gravidez você vai ser outra, na menopausa você vai ter milhões de tristezas. Então, assim, se você está disposto a desvencilhar e ajudar a mulher em todas as fases da vida dela, o caminho certo é você escolher a saúde da mulher, porque você está pronto para isso. Quando você é obstétrico, quando você entra na vida de uma mulher, você não sai nunca mais. Nunca mais. Você vê que no meio dessa aula aqui, dessa live, a Mônica botou um recadinho para mim, porque ajudei a trazer a Flora ao mundo. Então, assim, a gente vai sempre ser muito lembrado. E isso é uma forma de você ganhar amor sem fim. Assim, eu não imagino que tem uma profissão que possa trazer mais amor para a vida da gente que entregar, né, um filho no braço de uma mãe. A GO ganha de todo mundo num quesito. Nós tratamos 2 pacientes ao mesmo tempo, às vezes 3, às vezes 4. Então quem gosta de emoção tem que vir pra gente mesmo. Essa sua fala é clássica. Pois é, a clínica médica, para quem gosta de clínica e ainda não sabe a especialidade, a residência de clínica é uma ótima oportunidade para você ir experienciando as outras especialidades clínicas, porque você vai rodar em várias delas. Então, para quem não tem dúvida, para quem tem dúvida, é uma ótima experiência fazer a residência de clínica. Mas eu, na verdade, eu não quero convencer ninguém a fazer nada. Eu vou dizer só que meu recado é para o aluno que ainda não escolheu. Se você não sabe ainda o que você quer, tá tudo bem, entendeu? Vai ficar tudo bem, não precisa de desespero. Porque não existe só um caminho. Existem vários caminhos, não existe uma receita só de sucesso. Às vezes o que serve para uma pessoa não vai servir para outra. Aqui a gente está vendo vários exemplos disso. Às vezes na própria história da pessoa a gente muda o curso, a gente reajusta porque não se adaptou bem. Então o mais importante é você ir vendo o que você vai estar gostando, do que está fazendo sentido para você. Se você não... Enfim, você vai adaptar a sua personalidade para o tipo de vida que você quer ter no futuro. É importante não comprar a receita de sucesso dos outros, porque elas dificilmente servem para a gente. Esse é o meu recado. Assim, não tem vergonha em mudar de especialidade, não tem caminhos, inclusive, que nem envolvem residência médica, que envolvem pós, enfim. As maneiras de se viver a medicina são inúmeras. Então, cada um vai descobrir a sua. Não tem jeito errado. Tem, às vezes, jeito mais robusto, mais elaborado, mas não tem jeito errado. Tá? Muito obrigada, professora. Já tomei notas aqui no Word enquanto a senhora estava falando. Acho que, por fim, professora Jussara, queria encerrar com a senhora, que acho que daqui da live, quem tem mais anos como médica e com toda a sua experiência, em algum momento algum professor na live mencionou porque ninguém sabe tudo. Me deu vontade, a professora Jussara sabe quase tudo.
Então, se a senhora puder falar, então, quem estiver indeciso, o que a senhora teria para falar da neurologia, qual é o grande amor que a senhora tem por essa profissão? Tá, a princípio, eu passei até hoje toda a minha vida como docente tentando não convencer nenhum aluno, não estimular a fazer neurologia, que eu acho tão incrível, tão interessante, que correria o risco de levar todo mundo para a neuro. E não é reserva de mercado, não. É que tem que fazer a medicina geral, né? Mas sempre eu lidei com o aluno da graduação e o residente de neurologia. Então, com o aluno, eu tentava não estimular, como eu disse. E o residente, aí você nada de traçada, porque é o que você gosta. E olha, gente, neurologia, já que é para falar, tem um pouco de tudo aqui que foi falado. Você tem emoção, você tem muita tristeza também, você tem desafio o tempo inteiro, notícias de morte, muito, né? Mas você tem muita gratificação também, tirar um paciente grave de uma situação dramática. Se você gosta de terapia intensiva, tem neurointensivismo, tem unidade de stroke, que é unidade de AVC, tem o paciente paliativo, você pode fazer parte de uma equipe de paliar, você pode, como disse o Sérgio muito bem, quem quer ter uma privacidade, você pode fazer só consultório. Agora, você vai casar com o paciente neurológico, você está casado com ele, para sempre. Tá? E o que vai ter que margear mesmo a sua vida, vai ter que estar sempre junto ali, ao seu lado, é a competência, como disse o professor João Felipe, é estudar muito e a honestidade com o paciente, tentar ver o paciente como alguém querido também seu, que ele é querido de outro, né? Fazer o que você gostaria que fizesse para os seus queridos, né? E medicina é um privilégio, como disse também acho que o professor Sérgio, né? E você é um vencedor. Todo mundo um dia na vida disse, eu vou ser médico quando eu crescer, mas só nós conseguimos chegar lá. Então foi uma luta assim, matando um leão por dia, que ninguém chegou onde está, como dizem os meninos, com melzinho na chupeta, né? Foi com muita luta pesada, e eu acho que você tem que escolher mesmo o que você se sente à vontade, o que você gosta de fazer, né? Como diz a máxima aí do Confúcio, né? Quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Então isso é o máximo, né? Então, eu até hoje eu não sei o que é trabalhar, porque eu faço o que eu gosto. Muito obrigada, professora. Então, professores, todos, né, quem estiver assistindo isso depois também, queria encerrar esse período agradecendo a todos profundamente pela disponibilidade, pela transparência, pela solicitude. Eu posso dizer, né, depois desses 10 períodos aqui na Medicina UFRJ Macaé, que esse é um diferencial do nosso curso, a proximidade que nós temos com os nossos mestres, né? O exemplo que, pela fala de vários, deu para transparecer de humanidade, também de muita competência, né? Eu particularmente ainda tenho dúvidas quanto a essa escolha da residência, ela perpassa estilo de vida, paixão por determinada área de estudo, mercado, e como os meus colegas de turma que também fazem medicina com gosto, não só da minha turma, a turma 12, mas também do nosso curso, com certeza nós queremos fazer a escolha mais acertada, né? Eu creio pessoalmente que o temor de Deus ele é o princípio da sabedoria, e certamente que ele coloca pessoas como vocês no nosso caminho para dar um direcionamento. Então, mais uma vez, meu muito obrigada. Obrigada. E boa noite a todos. Boa noite.